diante de Tua presença neste momento, Senhor. Grato ao Senhor por essa noite, pelo nosso louvor, Pai, recebe nossas adorações, o que foi claro aqui, Pai, recebe que nossos louvores, meu Pai, cheguem a Tuas narinas como um cheiro suave, Pai. E agora é a hora, meu Pai, de receber mais da Tua palavra, nos alimentar mais e mais de Ti, Senhor, porque precisamos, Pai. Usa a Tua serva para falar no nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Livro do Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 12. Aleluia. Hebreus. Louvado seja Deus. Hoje é homenagem também ao dia da Bíblia. Vou ministrar essa palavra que fala da palavra de Deus. Amém. Hebreus 4:12. Vamos ficar todos achados? Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu estava orando depois do almoço, né? Eu terminei lá na cozinha e fui para o quarto orar. Falei: Senhor, me ajude a pregar, né? Me dá uma palavra para trazer a tua igreja, que fala a necessidade da tua igreja. A gente sempre ora dessa forma. E aí o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra, que a gente sempre cita em pregação, né? Mas eu nunca preguei essa palavra. E aí o Espírito Santo me fez lembrar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e também penetrante, né? Importante. A palavra, na verdade, irmãos, ela é como uma lâmina, e ela vem para cortar. É um bisturi, é uma lâmina precisa, mas é uma lâmina que produz cura, que produz transformação, que produz mudança de vida. Jesus, todas as vezes que ele estava em guerra espiritual, ele usava a palavra de Deus, tanto com os religiosos, com os fariseus, quanto com o próprio Satanás, né? Com o próprio diabo. Jesus usou a lâmina. Está escrito. E quando nós fazemos uso, irmãos, do que está escrito, todos os dias das nossas vidas, em todos os desafios, nós somos bem-aventurados, nós somos bem-sucedidos. Porque eu estou usando a arma certa, está escrito. Eu não estou vivendo pelas minhas razões, pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos, por aquilo que eu aprendi dos meus pais, né? Mas eu estou vivendo aquilo que está na palavra de Deus. E para trazer um pano de fundo ou contexto sobre essa palavra, o escritor aos Hebreus, ele vai lá no Antigo Testamento, lá quando o povo endureceu o coração. Quando o povo, irmãos, Deus tira o povo da terra do Egito, e aquele povo começa a peregrinar no deserto, porque Deus havia escrito um desenho para eles, um plano para eles, preparado uma terra chamada Terra Prometida. E essa terra, irmãos, a Terra Prometida, era uma terra de descanso para o povo, porque o povo não estava escravizado no Egito, o povo não estava ali, irmãos, de tanto trabalhar, porque o Egito é isso, irmãos, o Egito exige trabalho. O irmão falou aqui, né? Da irmã que só quer trabalhar. Ô Jesus, nós vamos orar que Deus vai mudar esses pensamentos, vai mudar essa mentalidade, em nome de Jesus. Então o Egito simboliza trabalho, né? E de tanto, né, de tanto trabalhar, de tanto correr, uma hora você cansa. Então, Deus ele falou: vou preparar para vocês a terra que mana leite e mel. Então a provisão vem da terra, a alegria vem da terra, o sustento vem da terra, a terra que mana leite e mel, a terra prometida é a terra do descanso. Só que para o povo tomar posse
deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. E quantos ficaram para trás naquele período do deserto? Quantos deixaram de entrar, morreram no deserto e não entraram na terra do descanso, na terra prometida? Porque não temiam a palavra, endureceu o coração, não tinham fé para crer que o Deus que prometeu era o Deus que ia cumprir. Porque, irmãos, quando a gente ouve a palavra, a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra. Porque quando eu ouço a palavra, interiorizo ela, a minha alma, ela começa a dar ouvidos para o espírito do homem interior, e isso vai produzindo fé. Aleluia. Fé, e Hebreus fala de fé. Glória a Deus. Então ele começa dizendo isso, temamos. E no 2 ele diz assim, vamos acompanhar, o Pedro está colocando aí, acompanha aí na tela. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com o quê? Com a fé naqueles que a ouviram. Eles escutavam, mas não tinham bom proveito. Porque a fé, a palavra, para ela ter bom proveito, ela tem que estar misturada à fé. Então eu ouço a palavra e acredito. Eu ouço a palavra e creio, aleluia. Eu ouço a palavra e coloco em prática. Eu ouço a palavra e faço uso dela, aleluia. Eu não deixo ela de escanteio. Eu não deixo ela de lado. Eu não deixo ela guardada na gaveta. Não. Na hora da peleja, na hora da luta, irmãos, na hora da batalha, eu tiro a espada, aleluia, da cinta da verdade, e eu luto com essa espada, com essa palavra. Jesus guerreou dessa forma, irmãos. Jesus não guerreou de outra maneira. No 3, porque nós, os que temos crido, aleluia, entramos no repouso, tal como disse. Olha só, assim jurei na minha ira que não entrarão no repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Esse diálogo aconteceu lá no período do Êxodo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Descanso, repouso é algo que a gente sempre vai procurar a vida inteira, irmãos. Todo ser humano necessita de descanso. Deus está falando de descanso desde o início do culto, desde a abertura do culto, desde a ministração dos louvores, aleluia. E verdadeiramente Deus quer te dar descanso, porque Ele também descansou. Amém. Ele descansou. Só que esse descanso, irmãos, vai além de uma noite bem dormida. Esse descanso, irmãos, vai além de uma noite, irmãos, em paz, como disse o salmista, em paz me deito, e logo pego o sono, aleluia. Porque o Senhor me sustenta, o Senhor me guarda. Então esse descanso, irmãos, ele vai além do descanso físico, é o descanso na alma. Aleluia. Sabe quando a sua alma descansa? Sabe quando, irmãos, você se regozija de uma tal maneira na vida espiritual, no teu espírito, que a tua alma sente, que a tua alma reage, aleluia, que a tua alma, irmãos, não fica aflita, não fica angustiada, não fica ansiosa, não, com o dia de amanhã, porque ela descansa, mesmo passando pelo deserto. Mesmo no deserto, mesmo no lugar de privação, porque no deserto, que esperança nós vamos ter no deserto, hein? Aleluia. Que esperança teremos no deserto? Você olha para a esquerda, não tem nada. Você olha para a direita, não tem nada. Você olha para a frente, você olha para trás, não tem nada. Aí você começa a se lembrar do Egito. O Egito passa a ser a esperança. Não, irmãos. A esperança está em Cristo. Aleluia. A tua esperança está na promessa infalível de Deus. Glória a Deus. Então, na sua ira, Deus falou, porque Deus, ele se importa até com o nosso descanso, viu? Ele se importa
volta. E outra vez neste lugar, no 5, não entrarão no meu repouso. Olha o 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Quem foi o primeiro a pregar as boas novas? Não foi Jesus, não foi João Batista. Foi o próprio Moisés, irmãos. É o próprio Moisés. Quando ele fala da terra prometida, aleluia, ele está trazendo uma boa notícia. É uma boa nova. Mas por causa do que? Da desobediência do povo. Não entraram. Mesmo que fosse pregada a palavra de Deus. Aleluia. E o 7 ele vai dizer: determina outra vez o certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tem gente que endurece o coração. Nós tinha uma irmã que congregava aqui, uma senhorinha. Vocês lembram a senhora que ficava sentada aqui? Esqueci o nome dela. Inajara. Ela não parou de vir. Ela está em uma congregação. Aí, esses dias ela mora em frente à oficina do pastor Paulo. Daí, esses dias ela foi lá, conversou com o pastor Paulo. Aí ela falou assim: pastor, eu estou indo lá na congregação cristã, hein? Aí eu me identifiquei lá. Daí o pastor Paulo falou: amém, irmã, que bênção, glória a Deus, amém. Aí ele falou assim: nossa, a pastora Paula prega muito. Eu amo as pregações dela. Só que, sabe por que eu parei de ir? Porque eu ficava com raiva da pregação. Ela falou isso, irmão. Falei: como é que é? Eu ficava com raiva. E aí eu falei: não. Ela falou: não suportei. Olha isso. Não é forte isso? Agora, pergunta pra mim: pastora, você ficou triste? Não fiquei triste não. Pelo contrário, eu me alegrei. Por incrível que pareça, eu me alegrei, acredita? Falei: Jesus, olha o que a palavra produz. Porque não se trata de mim, irmãos. Se trata da palavra, se trata do verbo, se trata de Jesus, aleluia. É por isso que eu me alegro, porque eu sei que a palavra é espada, penetrante, ela é cortante, ela faz divisão, aleluia. Olha que coisa tremenda. Então, quando você ora mais, não endurece o coração. Ao invés dela amolecer o coração, ao invés dela se entregar, ela endureceu. Então, ela não tem nada contra mim, pelo contrário, às vezes ela me encontra na rua, ela me cumprimenta, me abraça, me beija, mas é a palavra, irmãos. A palavra produz isso. Quando ela é pregada, como foi falado aqui de maneira genuína, na poesia que o nosso pastor Enéas recitou, glória a Deus. O 8 diz assim: porque se Josué resolvesse dar o repouso, não falaria depois disso de outro dia. Aí vem quem? O sucessor de Moisés, Josué. E ainda teve, irmãos, que levar aquele povo. Eu imagino Moisés e Josué, irmãos, levando o povo de uma maneira pesada, sabe? Um povo que uma hora cria, uma hora não cria, uma hora estava bem, uma hora não está bem, uma hora está, uma hora não está, uma hora acredita, uma hora murmura. É difícil, irmãos. Então você vê que foi difícil para Moisés, foi difícil para Josué, mas a palavra de Deus nos dá esperança. Porque no 9 ele vai dizer: portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. E agora esse repouso entra por quem? Por meio de quem? Jesus. Aleluia. Jesus é o nosso descanso. Aleluia. Deus estabeleceu um dia lá no Antigo Testamento. Por 6 dias você vai trabalhar, no 7º você vai descansar. Qual é o 7º dia? Sábado. A palavra sábado significa descanso. Jesus veio, curou no sábado, fez obra no sábado, foi repreendido pelos fariseus, pelos religiosos da época. Mas Jesus declarou: eu sou o Senhor do sábado. Aleluia. Eu sou o próprio descanso. Glória a Deus. Porque bem verdade é, irmãos, a Bíblia diz lá em Romanos
anda segundo o Espírito. Sabia disso? Porque o Espírito te renova. Você pode trabalhar o dia inteiro, você deve na correria que for, não importa. Quando você se entrega ao Espírito, que maneira, pastor, que eu me entrego ao Espírito? Oração, leitura da palavra, louvor, adoração, tem que tirar um tempinho para isso. Você vai sentir um renovo que nenhum remédio, nenhuma indústria farmacêutica é capaz de alcançar. Não existe. Não existe remédio que possa, irmãos, competir com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Todos nós cansamos, todos nós nos afagigamos, todos nós temos uma vida corrida, mas o Espírito garante esse renovo, garante esse repouso. Olha, resta ainda, diz a palavra, um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Jesus pelejou, morreu crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e voltou ao Pai, aleluia, para o seu descanso. Foi glorificado. E assim somos nós também. Hoje, irmãos, aqui na terra, em vida, nós temos que lutar, não é? Nós temos que lutar para conquistar, nós temos que lutar para pagar as contas, nós temos que lutar para realizar nossos sonhos, nós temos que lutar dia após dia. Nós não encontramos ainda o repouso total, aleluia, o descanso total, porque aqui, dia após dia, irmãos, nós temos atividades, dia após dia nós temos que lutar, dia após dia nós temos que fazer. Até o Pedro, ó, não tem ninguém aqui que não trabalha, tirando o Arthur, mas logo, Arthur, se prepara, logo você atinge a idade de jovem aprendiz, você vai ver só. Até o Pedro trabalha, irmãos, aleluia. Todos nós, porque nós ainda estamos aonde? Na terra. Glória a Deus. Ele nos deu o Espírito Santo Consolador para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos fortalecer. Mas vai chegar um dia que nós vamos descansar. Só que muitos estão se perdendo, estão fazendo o contrário, né? Estão buscando muito as coisas da terra e se esqueceram de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque é isso que vai garantir a nossa entrada no descanso, na terra prometida. Aleluia. No 11 ele diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Qual que é o exemplo de desobediência que nós temos? O povo lá do Êxodo. Nós temos exemplo. Não entrou, irmãos, na terra prometida por causa da desobediência. Ah, mas Deus tem promessa, mas a promessa é alinhada à nossa parte, irmãos, à nossa obediência. Não adianta ter promessa e a gente não fazer a nossa parte. E olha que interessante, olha que contexto tremendo, irmãos. É aqui que entra a palavra de Deus. Primeiro ele vai falar que nós temos que entender a sua palavra, que nós temos que nos manter nessa promessa, que há uma promessa de repouso, de descanso para as nossas vidas. Aleluia. Porque é isso que toda alma procura. Quando alguém morre, o que as pessoas dizem? Descansem. Não é assim? Descansou. Quando alguém morre de morte sofrida, estava sofrendo, descansou. Não é isso? Você pode ter um descanso de vida? Pode. Porque Deus não queria matar aquele povo que saiu do Egito. Deus não criou o deserto para a morte. Deus criou o deserto para amadurecimento, para aperfeiçoamento, para crescimento espiritual. Foi para isso que Deus levou para o deserto. Poderia já introduzir rapidamente na terra, mas o coração não estava preparado. E aí ele vai falar de maneira cirúrgica da palavra de Deus. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Por quê? Nós já estamos no Novo Testamento. Porque a palavra de Deus é viva
e eficaz. Você tem a palavra. Nós não temos álibi mais. Não tem nenhum álibi para nós. Peraí, vocês têm a palavra é viva e eficaz. Ela está penetrando dentro de você. Aleluia. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que a palavra faz, irmãos? Ela mostra quem nós somos. Ela revela quem somos nós. Olha que interessante. Eu achava que a palavra de Deus era para revelar quem é Deus. Mas ela é uma espada de dois gumes. Então ela vai cortar dos dois. Quando ela entra assim, então ela divide alma e espírito. Ela revela quem você é e revela quem é Deus. Ela revela os nossos pecados e ela revela a santidade de Deus. Ela revela as nossas fraquezas e revela o poder de Deus. Aleluia. Por isso que ela é dupla. Glória a Deus. Então quando ela penetra, a gente fica na nossa mente: meu Deus, olha como eu sou, que ser humano eu sou, como eu preciso dele, como eu dependo dele, como eu necessito da tua graça. A palavra revela o nosso coração. A Bíblia diz que toda a inclinação do coração é má desde a meninice. Toda a inclinação do nosso coração é má desde a tenra idade, irmãos. Há quem diga que o homem é mau por causa de influência. Não é por causa da influência. Porque mesmo se você pegar um bebezinho recém-nascido e deixar ele sozinho, dentro de um quarto fechado, sem influência de nada, ainda assim, esse bebê, uma hora mais cedo ou mais tarde, ele vai começar a dar os seus impulsos da sua natureza pecaminosa. Não é por causa, claro que a influência piora, é lógico que ela piora, mas o homem por si só, toda a imaginação do nosso coração desde pequenininho já vira para o mal. Isso é fato. Então quando a palavra vem, irmãos, ela vem para trazer esse discernimento, essa compreensão. Ela está apta para discernir, para trazer a compreensão dos pensamentos e intenções do nosso coração. E Deus, ele está mais preocupado com a motivação do teu coração, com a intenção do teu coração, do que com a nossa performance. Aleluia. Então é necessário nós examinarmos a intenção do nosso coração. É por isso que o salmista diz: sonda-me, Senhor, sonda-me, esquadrinha o meu pensamento. Aleluia. Tu me conheces, tu sabes o meu deitar, o meu levantar, o meu agir, o meu falar, o meu pensar. Tu me conheces, sonda-me. Aleluia. E esquadrinha o meu pensamento, vê se há em mim também um caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade, pelo caminho do descanso, do repouso. Deus tem repouso para você. E mais que isso, irmãos, a palavra de Deus, ela vai ser aberta no dia do julgamento. Olha só, no 13: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas. O que é nu? Algo que não está vestido, algo que está à mostra e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa palavra patente, ela está ligada a uma palavra grega, original grego, e ela diz respeito, ela está ligada a esse sentido aqui, ó. O pescoço totalmente erguido para a decapitação. A palavra patente, olha só o que está escrito aqui: não há nada encoberto diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes. Está com o pescoço erguido para a decapitação. Por que esse termo? Qual que é o sentido dessa palavra? Quando um animal era colocado em sacrifício, levava ao sacerdote, o sacerdote ele tinha que examinar o animal para ver se aquele animal estava perfeito para o sacrifício. Era assim. Então, quando ele examinar aquele animal, ele erguia o seu pescoço para a decapitação.
E aí ele decapitava o animal, depois do animal ser todo esfolado, ele cortava o animal e as suas entranhas saíam para fora. Tudo que estava dentro vinha para fora. Por isso que a Bíblia vai ser aberta no dia do julgamento. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem devemos agradar. Por que vai sair de dentro para fora? Porque vai ser exposto. O animal tinha suas entranhas abertas e expostas. A palavra de Deus vai nos expor no dia do julgamento. Ela está apta para discernir pensamentos, intenção e coração. Então, naquele grande dia, nós vamos estar diante do rei, do juiz, do advogado, do Senhor, do nosso Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diante de nós. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, nós vemos lá no começo, temamos a Bíblia. Nós temos que temer a palavra. Nós temos que reverenciar a palavra. Nós temos que olhar, examinar a palavra, irmãos, com mais diligência, com mais cuidado, com mais zelo, com mais temor, aleluia. E dar mais crédito à palavra. O profeta vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação, Isaías? Aleluia. Quem deu crédito à pregação? Então é isso, irmãos. Muitos desistem no meio do caminho. Muitos não suportam, aleluia. Mas Deus tem uma promessa, então olhe para a promessa. Ainda resta repouso para o povo de Deus, aleluia. Ainda resta descanso para nós. Então, se eu estou reto diante de Deus, se eu estou observando, examinando as Escrituras, examinando as minhas intenções, os meus pensamentos, sabendo, irmãos, que diante dele tudo vai ser aberto, declarado, exposto, aleluia. Nada será encoberto, não tem como cobrir, aleluia. Deus, ele já fez tudo por nós. Ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. A única coisa que ele pede é para que a gente viva a palavra dele, aleluia. Observe a palavra dele. Então esse é o sentido da palavra patente. Então, da mesma forma, estará descoberto todo o ser humano diante da palavra. Por isso que Deus julga retamente cada um. A Bíblia diz que o Senhor, ele julga com equidade, com retidão, por causa da sua palavra. Então, vamos dizer assim, não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter justificativa. Ah, Senhor, eu agi assim por causa disso aqui. Ah, Senhor, eu agi assim por causa disso aqui. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela vai ser aberta, vai ser exposta, vai ser colocada na nossa frente, para que a gente possa entender que Deus, ele conhece o nosso coração, conhece a intenção do coração, não só nosso, mas de todo e qualquer ser humano, porque a Bíblia conta histórias de pessoas humanas, irmãos, pessoas que passaram por desafios, mas que souberam viver pela fé. Se você olhar pela vida de Abraão, Abraão viveu pela fé, saiu da sua casa, da sua parentela. Moisés viveu pela fé. Hebreus fala aqui na galeria dos heróis da fé. Moisés deixou o palácio, deixou o conforto para viver no deserto com o povo de Deus pela fé. Aleluia. Quantos outros Noé ouviu a palavra de Deus e fez conforme Deus falou, viveu pela fé, irmãos. Então é muito sério que o Senhor está falando aqui nessa noite ao nosso coração. Nós precisamos examinar melhor a palavra. Nós precisamos buscar melhor a palavra, aleluia. Nós precisamos dar mais crédito à palavra de Deus, porque Jesus também vai dizer uma coisa: passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Amém, queridos? Então,
Se você verdadeiramente pegar essa palavra aqui, comer essa palavra, buscar a sua vida espiritual, você vai encontrar descanso, repouso, alegria, regozijo para a tua alma. Amém? Então essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Então toda vez que você olhar para a Bíblia, lembra que ela é uma espada e ela deseja revelar como está o teu coração. Então se você deseja conhecer quem é você verdadeiramente, como está o teu coração, como está o meu coração diante de Deus, leia a palavra de Deus, porque ela vai te revelar. Ela não só vai te revelar, como ela vai te dar o caminho, aleluia, como ela vai te dar a solução, porque a palavra de Deus é isso, mas ela é completa para nós. Então ela não só revela, como ela dá a solução, ela dá o caminho. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Ezequiel 47, que ela é remédio para a nossa alma, aleluia. Então que nessa noite você possa compreender, Deus quer te salvar, Deus quer o teu bem, aleluia. Deus te ama, Jesus te ama, e Ele não veio em vão, aleluia. O sacrifício da cruz não é em vão, Ele veio para te salvar, mas também para que você desfrute de uma vida abundante, plena, aleluia, e você seja feliz com Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, louvado seja Deus. Vamos já encerrar. Glória a Deus, até aqui nos falou o Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Que o Senhor venha nos examinar mesmo. Aleluia. Deixa Ele te examinar. Porque Ele é misericordioso, viu? Ele é compassivo, Ele é benigno. E Ele vem para transformar a tua história. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos. Alguém quer vir aqui na frente, irmãos? Acho que eu vou falar com o pastor. Vamos fazer aquele unção? Vamos vir aqui à frente, irmãos? O pastor vai agir enquanto a gente ora.